não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal, tranquilo? Então se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem um apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu pessoal, fiquem com Deus. Mas hoje em dia você vê o seguinte: quanto menos razões de certeza um sujeito tem, mais enfaticamente ele afirma a sua opinião. Eu que tenho acompanhado, né, essa discussão entre os terraplanistas e os globistas, né, e eu vejo que esse pessoal globista simplesmente nunca imaginou que alguém ia propor uma terra plana. Eu digo, isso aí já é falta de imaginação. Porque se você imagina que a Terra é esférica, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar, e se não for? E se for um outro jeito? Mas, não, os caras nunca pensaram nisso. Quer dizer, engoliram essa hipótese como se fosse uma verdade tão óbvia, mas tão óbvia que só um louco poderia rejeitar. Então isso quer dizer que quando aparece um terraplanista fazendo objeção a ele, eles voltam a apresentar os mesmos argumentos que os terraplanistas já derrubaram anos antes. Quantos não voltaram? Né? O Marcelo Gleiser. E como se pode dizer que a Terra é plana, se milênios atrás, Eratóstenes já mostrou que as sombras divergentes, etc, etc, etc. Pô, isso aí é falso, esse raciocínio do Eratóstenes está falso. Totalmente falso. Primeiro, porque a medida, como é que ele obteve a medida? Foi exército andando e contando os passos. Ora, exército avançando e contando os passos, você pode ter uma medida grosseira. Não é isso? Então, está aqui vou pegar aqui dois lápis. Aqui um pauzinho aqui, outro aqui. Eles andamos e contamos 200 quilômetros. Pode ser, mas e esta distância de diferença de 10 centímetros? Um exército andando pode captar isso, mas de jeito nenhum. Então a medida do Eratóstenes estava simplesmente errada. Daí veio dois agrimensores do INCRA, pegaram um prédio em Porto Alegre, outro prédio em Natal, mediram a base e o topo e viram que os dois prédios estavam rigorosamente paralelos. Então, meu filho, eu não sei se a Terra é plana ou esférica, mas eu sei que esse argumento não vale. Simplesmente não vale, é primário demais. E é isto que um professor reputado tem a oferecer contra os terraplanistas. Então, o debate fica besta, não tem graça. Claro, do outro lado também, aquela história de que se a Terra é esférica, então o avião, se ele não ajustar a sua ponta, toda hora ele vai voar para o espaço. Isso está errado. Esse é um argumento terraplanista errado. Tem um cara que respondeu, né, certo, diz, olha, mas tem o altímetro, é só manter a mesma altitude, pronto, acabou. Não precisa ficar corrigindo toda hora, é só manter a altitude, né, ele vai acompanhar o solo, é óbvio, porque a altitude é medida em relação ao solo. Só que o cara não percebeu que este é um argumento contra um argumento terraplanista, mas não contra a ideia da Terra plana. Por quê? O altímetro mantém o avião, né, alinhado com a Terra, seja a Terra plana ou esférica, igualzinho. Quer dizer, se é plana, então o altímetro mantém e você vai virando. E se é plana, o altímetro mantém e ele vai andando, voando na Terra plana. Né? Então, por que acontece essas coisas? É pela ânsia de você provar algo do qual você não tem certeza. E você não tem certeza porque você não testou. Ou seja, você não examinou o problema. Né? É a famosa objeção do Newton. Quer dizer, eu estudei o assunto e você não. Existe uma maneira infalível de você
contestar qualquer verdade, por mais evidente que seja, que é você julgá-la antes de examiná-la. E hoje em dia todo mundo faz isso. Isso se tornou obrigatório. Por quê? Veja, outro dia eu ouvi um desses globistas dizendo o seguinte: não, mas quem acredita em terra plana acredita numa série de outras coisas, acredita que a NASA mentiu, acredita em mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Digo, olha, você me mostre uma concepção cosmológica que não venha acompanhada de 1000 conclusões culturais. Quer dizer, ele está vendo no terraplanismo uma coisa que está presente em todas as teorias científicas do mundo. Esteja a teoria certa ou errada, né? Sobretudo uma teoria que está falando do formato do planeta que você vive, quer dizer, é um negócio cosmológico importantíssimo. Como é que isso poderia não ter consequências culturais? Como é que isso você poderia defender isso aí sem você trazer modificações em milhares de crenças que são dominantes na nossa cultura? Não dá. Está entendendo? Quando veio, por exemplo, o sistema de Copérnico, isso é uma coisa interessantíssima, porque ninguém achou que o sistema de Copérnico tinha nada demais. Quem introduziu o sistema de Copérnico ali na Península Ibérica foi o chefe da Inquisição local. Leu aquilo, que legal, bonito. Ninguém percebeu que aquilo podia ter consequências culturais maiores. Quem levantou as consequências culturais foi o Giordano Bruno. Foi o Giordano Bruno que, partindo do sistema de Copérnico, o usou como argumento teológico, anticatólico. Daí os caras ficaram com medo. Mas, note bem, naquela época você não tinha internet, você não tinha nem rádio. Isso quer dizer que as consequências culturais de uma ideia científica podiam demorar algum tempo para aparecer, mas hoje são imediatas. A gente mal acabou de anunciar a teoria, no dia seguinte já tem alguém comentando as consequências culturais daquilo. E não é curioso que um professor de universidade não sabe que isso é assim com todas as teorias científicas? Então, outra coisa, também tem o abuso do termo teoria da conspiração. Não é isso? Você veja, o sujeito terraplanista ele está dizendo que as concepções da Terra estão erradas desde o tempo de Galileu. Portanto, você tem um paradigma científico dominante, com toda uma constelação de consequências culturais imenso, que se impôs há 4 séculos. Como é que você pode chamar isso de conspiração? E dizer, você dizer isso é teoria da conspiração. Claro que não. Não há conspiração que possa durar 4 séculos. Nem que for dentro de uma sociedade secreta específica. Como é que a sociedade secreta vai manter todo esse segredo igualzinho durante 4 séculos? Não dá. Dentro da própria sociedade vão sair discussões, objeções. Então, não se trata de conspiração. Não é isso? Se um terraplanista diz para você que é uma conspiração da NASA, ele está mostrando que é burro. E se o globista diz que o terraplanista está acusando os outros de fazer conspiração, ele também está mostrando que é burro. Porque nenhum dos dois casos é conspiração. É apenas, vamos dizer, uma espécie de um escotoma, um ponto cego, que se impôs dentro do mundo científico, dentro de um paradigma científico e continuou valendo durante 3 ou 4 séculos. O certo é o seguinte, você admitir desde logo que nós temos muito menos certeza do que nós gostaríamos. A certeza é uma coisa preciosa, é claro, a certeza é melhor que a dúvida. Porém, nós temos certeza sobre muito poucas coisas. Você lê, por exemplo, o livro do Robert Sungenis, Galileo Was Wrong. Termina o livro, você diz, olha, agora eu não sei mais se o negócio é helocêntrico ou geocêntrico, porra. Porque os argumentos do cara são muito pesados, argumentos de pessoas de uma cultura científica imensa. Você lê o livro de Eugene Ives. Eugene Ives era um adepto do Newton. E ele defendeu a mecânica clássica do Newton contra a teoria da relatividade. Eu confesso que eu tenho dificuldade de acompanhar os trechos matemáticos da demonstração, mas os trechos verbais eu entendo perfeitamente.
E quando eu terminei de ler, eu falei, agora também não sei mais se quem tem razão. Não. O Einstein é o Newton. Veja, esta é a situação normal de um homem de estudos. O enigma quântico. Você leu o Enigma Quântico, você também... Veja, aquele físico inglês, esqueci o nome dele, Brian, não sei o quê. Brian, acho que é Rides. Ele disse, olha, vamos confessar, ninguém entende a teoria quântica. Newton confessou, eu não sei o que é a gravidade. E assim por diante. Quer dizer, se os próprios caras que descobrem as coisas confessam que não as entendem, por que qualquer professorzinho da universidade fala dessas coisas com certeza absoluta? Então, um pouco de comedimento não faria mal a ninguém. Você está... Veja, quando você está discutindo uma teoria científica, não é como você discutir, sei lá, uma candidatura política. Não, você está tentando ajudar o outro a pensar. Mas hoje em dia, no Brasil, pelo menos, isso se tornou impossível. Por quê? Um paradigma se impôs como o elemento estruturante de toda a cultura moderna. Não é isso? Já desde o tempo do Newton, desde que fundaram lá a Royal Society. Então você criou o modelo do cientista moderno e isso se impôs a todo o sistema universitário, à mídia, à mente das pessoas. Não é isso? E de repente alguém coloca um elemento desse em dúvida, dá a impressão assim que o mundo inteiro vai cair, e vai cair mesmo. Né? Mas qual é o problema? Né? Se você tiver que mudar de ideia sobre tudo, e mudar toda a estrutura da profissão científica, toda a estrutura do ensino universitário, qual é o problema? Né? Por que não pode mudar? Se já mudou tantas vezes. Né? Isso não é um Deus nos acuda. Você vê, quando inventaram as universidades, já foi uma crise imensa. Alguém imaginava, por exemplo, o sujeito que escreveu, acho que foi o Robert de Courson, o cara, escreveu os estatutos da Universidade de Paris. Ele tinha ideia que ele estava criando o maior fator de picaretagem do universo. Que aquilo aquela profissão que ele bolou, tão bonitinha, tão certinha, né, ia mobilizar bilhões de dólares em pseudo-pesquisas, que o pessoal ia roubar para favorecer a indústria química. Ele não imaginou nada disso, coitado, ele fez com a melhor intenção. Então, foi uma revolução cultural? Claro que foi. No começo pode ter sido muito interessante, mas ao longo do tempo foi uma desgraça. Então, e se você pensar, opa, peraí, o sistema universitário todo pode estar errado. Qual é o problema? Se antes o sujeito achou que precisava ver o sistema universitário, o criou e espalhou pelo mundo inteiro, tudo mudou, falou, bom, talvez amanhã ou depois nós tenhamos um novo sistema de ensino que não tem nada a ver com as universidades. Não é isso? Se você estuda a obra dos grandes educadores, que eu chamo de grande educador, aquele sujeito que consegue ensinar alguma coisa para os outros, como por exemplo John Taylor Gatto. Né? John Taylor Gatto, ele não acredita em nenhum ensino sistemático do que quer que seja. Ele só acredita em ensinar para as pessoas o que elas mesmas querem aprender. Ele diz o seguinte, se o sujeito só se interessa por beisebol, eu só vou ensinar beisebol para ele. Só que esse beisebol que eu vou ensinar para ele tem todos os elementos que compõem o beisebol. Você tem elementos de física, você tem elementos de educação moral, você tem elementos de teoria do poder, tudo isso está lá no beisebol. Então, a partir do beisebol, eu ensino tudo que ele queira saber. Então, o que vai determinar a amplitude do seu conhecimento é a amplitude do seu interesse. Eu sou 100% a favor disso, eu acho que isso, para mim, pelo menos funciona. O que eu não quero aprender, eu não aprendo de jeito nenhum. Pode me ameaçar de morte, eu não vou aprender. Né? Eu tive um professor no ginásio que eu decidi que toda vez que ele entrasse na sala eu iria sair. Eu tirei 0 até o fim do ano. Não tem problema. Né? Mas o que falta me fez aquilo? Absolutamente nenhuma. Eu pego todos os meus colegas de ginásio, todos, e vejo aonde eles foram parar intelectualmente. Os caras tudo lá embaixo. Então,
saí daquela escola que mal me fez. Nenhum, ué. Por que ter medo dessas coisas? A vida é muito interessante quando você tem ousadia, quando você tem coragem. Quando não tem, meu filho, é tudo uma chatice que não acaba mais. Daqui a pouco nós voltamos com a pergunta. Então vamos lá. Houve aqui uma pergunta da Mariana, pergunta relativa, vamos dizer, à importância proporcional do pensamento e da intuição no desenvolvimento da vida intelectual. As duas coisas têm importância enorme e é difícil saber qual delas é mais. Apenas, vamos dizer, elas se dirigem a objetivos diferentes. Toda ampliação do conhecimento vem, sobretudo, pelo pensamento, porque a maior parte das coisas não são objeto de experiência direta. Você só conhece através dos seus conceitos. Isso quer dizer, se o conhecimento é direto através do contato com o objeto, do conhecimento intuitivo. Se é através de um conceito, então, pensamento. Como a maior parte das coisas que nós conhecemos, nós não conhecemos diretamente, então aí a importância do pensamento, conhecimento conceptual é enorme. Só que é o seguinte, somente a intuição é fonte de certeza. Ela é sempre o teste final, mesmo de um puro raciocínio lógico. Eu expliquei para vocês. Quer dizer, a identidade entre duas proposições tem que ser percebida intuitivamente e não através de uma terceira proposição, porque daí precisaria uma quarta e uma quinta e assim por diante, infinitamente. Então, o fundamento, vamos dizer, de certeza do raciocínio é intuitivo, sempre. Do mesmo modo, em qualquer, vamos dizer, experimento científico, em qualquer teoria científica, a teoria pode ser elaboradíssima, mas o teste dela é o quê? É a experiência, um experimento. E o objeto desse experimento tem que ser percebido intuitivamente, ou seja, percebido de maneira direta. Aquilo que é percebido através de um aparelho, como por exemplo, você olha num microscópio, é intuição, você está vendo. Quer dizer, um aparelho está aumentando o seu poder, o alcance da sua faculdade visiva. Mas é a faculdade visiva que está funcionando. Também você precisa ter a visão direta do próprio equipamento. Você não vai conhecer o equipamento através do conceito dele. Quer dizer, em última análise, o que vai te dar o fundamento da certeza, seja com relação a entes do mundo físico, seja com relação às suas próprias ideias, é a percepção intuitiva. Não tem outro jeito. Muito bem. Aqui, Ana Dozzo pergunta, eu estava fazendo a aula 47 do COF e cada vez está mais clara a importância de nos livrarmos de amizades que não correspondem mais à nossa vocação. Quando isso ocorre com a família, como agir? A solução está na Bíblia, no caso de Abraão, em que ele já não consegue se entender com o pai. Ele diz, você é o meu pai, então eu não posso desrespeitar você, tá certo? Mas eu não sou obrigado a morar aqui com você, eu vou embora. Então você se afasta da pessoa, mantém boas relações. Quando você vai visitar, você se prepara psicologicamente. Você pode falar as coisas mais ofensivas do mundo, eu não vou reagir, não vou brigar com ninguém, nunca na minha vida. Você vê quanto tempo você aguenta. Meia hora, 2 horas, 1 hora, 1 minuto. Fica lá só esse tempo e sai correndo. Mas mantenha boas relações e mantenha a distância. Essa é a solução, está na Bíblia, pô. É infalível. Ana Dozzo também pergunta. Papa João Paulo II diz que os brasileiros são católicos do sentimento e não na fé. Logo veio a pergunta, por que hoje temos jovens tão defensores de plantas, de cachorros e de relacionamentos de todos os tipos, não prezam jamais pela salvação eterna? Eles não têm imaginação para conceber isso, gente. Porque, ver, salvação eterna pode ser objeto de intuição, é claro que não. Você só conhece pelo pensamento e é um negócio muito complicado. Você precisa ter assimilado muita coisa da Bíblia, da doutrina católica, para daí você chegar a entender algo do que eles estão querendo dizer. Isso que eles estão querendo dizer, muitos deles conheceram intuitivamente. Por exemplo, aqueles que viram os milagres de Jesus Cristo. É uma coisa você ver os milagres de Jesus Cristo, outra coisa você ler a respeito deles. Não é isso? Então, nós vamos depender
imensamente de conhecimento que tem que ser adquirido por estudo e por pensamento. E nada disso é dado para eles. Nada disso é explicado. Nem os padres explicam, meu Deus do céu. Você vê, desde o começo do século XIX, a religião acabou por virar apenas um moralismo, uma série de regras. Quer dizer, a religião que está ensinando é a religião do Kant, porque o Kant achava que a moral vinha primeiro, a moral era o fundamento da religião, o que é totalmente absurdo. Tá certo? É um absurdo impossível. O projeto kantiano é desse projeto, dá para falar, mas não dá para fazer. Né? Assim como o projeto de Descartes, dá para você falar e fica bonito, mas na hora que você vai fazer, não dá. Né? Se você vê assim, toda a confusão no mundo das ciências sociais, quase tudo começou com Kant. O que não começou com Kant começou com Karl Marx. Né? Então, eles não são capazes de imaginar o que é isso. Eles não são capazes de imaginar que morrem. Todas as pessoas que eu conheço no Brasil são todas imortais, elas nunca vão morrer, a vida delas é eterna. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.